Boa tarde. Será que podemos falar ainda uns 10 minutos junto? Fechando o nosso tema dessa semana sobre a graça. Vamos orar primeiro, pedir a Deus para que Ele abra nossos corações, a nossa mente, nossos olhos, para que podamos ver realmente o que é a graça, entender e aprender a viver somente pela graça. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por aquilo que o Senhor é, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua misericórdia, obrigado pela Tua fidelidade. Senhor, Tu és um Deus grandioso, maravilhoso, é um Deus que nos ama e nós queremos nos entregar com todo o nosso corpo, com toda a nossa mente, com toda a nossa força a Ti, Senhor, porque somente o Senhor pode nos dar segurança, somente o Senhor pode nos guiar e nos levar para o destino que Tu tens para conosco, é o céu, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de ler primeiro um versículo que está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 4 e 7. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em Cristo Jesus. Essa semana eu tenho pensado muito na graça de Deus. Eu tenho pensado o que seria da minha vida se eu não tivesse a graça de Deus na minha vida. O que seria da minha vida se eu não fosse alcançado há mais de 60 anos pela graça de Deus? Foi Ele que me falou que Ele me amou. Foi Ele que me falou que, por isso Ele deu Jesus Cristo, para que Jesus tomou sobre si os meus pecados e que morreu no meu lugar para que eu possa ter vida e vida eterna. Mas não somente isto, meus irmãos. Eu creio que a graça de Deus, ela atinge muito mais do que somente a vida eterna. A graça de Deus, ela atinge também a nossa vida de viver aqui neste mundo, a nossa maneira de viver. A palavra de Deus disse em 1 Coríntios 1:12, e disto que temos orgulho. Paulo falando, eu tenho orgulho, porque a nossa consciência nos afirma que a nossa maneira de viver no mundo, especialmente em relação a vocês, tem sido dirigido pela franqueza e sinceridade que Deus nos dá, e também pelo poder da sua graça, e não pela a sabedoria humana. Pelo poder da sua graça. Graça para viver aqui neste mundo. Graça para viver o cada dia. Graça quando o sol brilha e graça quando está nublado. Graça quando as notícias são boas, graça quando as notícias estão ruins. Graça em qualquer circunstância. Nós não vamos adaptar nossa vida às circunstâncias, mas nós podemos, pelo poder de Deus, pela graça de Deus, podemos receber graça
para que esta graça nos fortaleça e nos ajude para viver aqui de uma maneira franca, sincera, uma maneira certa, pura em relação uns com os outros. Irmãos, se eu não tivesse recebido esta graça na minha vida, hoje eu ia ser um fracasso, eu ia ser um homem perdido, eu ia ser alguém que não respeitava ninguém e também não era respeitado. Mas a graça do Senhor, ela me deu graça, me deu força, me deu poder para viver a vida que eu posso viver. Então, o que eu quero fazer hoje à tarde, eu quero te exortar para que você fica com firmeza, para que você permaneça com firmeza na graça do Senhor. Não deixe se desanimar, não deixe se desviar, não deixe se levar para baixo, mas deixe que a graça de Deus, que ela vai te alcançar cada vez mais. E descansa nesta graça. Essa semana, eu me alegrei tanto na graça de Deus. Eu falei tanto, Senhor, obrigado pela minha salvação. Obrigado, Senhor, pela segurança que o Senhor me dá. Obrigado, Senhor, por cada pedaço de pão que eu tenho. Obrigado por tudo, Senhor, porque é através do Senhor, por meio do Senhor, que podemos ser o que nós somos. Irmãos, mas não somente também isto. Nós temos esperança, nós temos vida eterna, porque Romanos 5:21 disse, também Deus, na graça dele, ele nos leva a aceitar as pessoas. Ele nos trouxe a vida eterna. Irmãos, Deus não só dá vida aqui para o momento. Deus nos dá vida para nascer e para morrer. Deus nos não criou para 70 anos, 40 anos, 20 anos, 90 anos. Mas Deus que nos criou para a vida eterna. Este desejo de querer viver, ela vem de Deus. E ela vem daquele que é eternamente é o mesmo. Então, eu quero animar você, eu quero exortar você, permanece na graça, agarra a graça. Não é que você ganhou, não é que você mereceu, não vai falar, oh Deus, eu fiz isso, agora o Senhor me dá. Senhor, pela tua graça, eu aceito aquilo que o Senhor me dá. Eu aceito o teu perdão, eu aceito o teu amor, eu aceito, Senhor, tudo que o Senhor tem para mim. E eu aceito, Pai, que eu um dia vai estar contigo lá na eternidade. Pai, obrigado que tu disse a tua palavra que nós vamos ser como Jesus é. Nós vamos ser livres da morte, livre das doenças, livre das tristezas, livre, Senhor, porque o Senhor, pela tua graça, foi fiel para conosco. Eu quero te agradecer, em nome de Jesus, Pai, por esta riqueza que nós podemos ter. Então, meus queridos, abraça a graça. Não confie na sabedoria sua, não confie nas suas boas obras, não confie nos santos, não confie em ninguém, somente em Jesus. Ele é o Deus fiel. Ele é aquilo que tem todo o poder e que tem toda a autoridade para te levar são e salvo
no outro lado da eternidade. Em nome de Jesus. Grande abraço e até a próxima vez.